E aí galera, tudo bem? Aqui é o professor André, professor de Biologia. Bem-vindos ao Pré-Calouro, o programa da Universidade do Estado do Amazonas. Essa é a nossa primeira aula de Biologia. E o tema hoje é Fronteiras da Célula. Não esqueça de baixar o aplicativo no seu telefone celular para que você possa acompanhar as aulas. E para começar a nossa aula de membrana, vamos conhecer a sua estrutura. E a primeira estrutura de membrana que nós vamos falar é o fosfolipídio, que é formado por essa estrutura com duas peças básicas. A cabeça do fosfolipídio, que é formada por um grupamento fosfato, sendo então extremamente polar, com afinidade com a molécula de água. Já essa segunda parte, que é a cauda do fosfolipídio, ela é formada por uma longa cadeia carbônica. Nesse caso, uma estrutura extremamente lipídica que vai ter um comportamento em relação à água também bastante peculiar. Nesse caso, ela não terá afinidade com a água, será uma estrutura apolar e hidrofóbica. E como acabamos de ver, a organização da bicamada, então, será em uma dupla camada. Você vai ter a cabeça dos fosfolipídios sempre em contato com a água para o lado de fora, porque você tem água do lado de fora da célula. E você também vai ter que ter uma organização dessa camada para o lado de dentro. É por isso que a cabeça do fosfolipídio ela vai ficar posicionada para fora e para dentro, organizando sempre em uma bicamada de fosfolipídios, ficando a parte central totalmente apolar e a parte das extremidades da cabeça dos fosfolipídios extremamente polares, sempre em contato com a água, justificando a sua organização em bicamada. Outra estrutura muito importante da membrana são as proteínas, que são moléculas globosas, bem grandes mesmo, que estão presentes, mergulhadas na membrana. Elas podem atravessar completamente de uma ponta a outra, sendo chamadas de proteínas integrais, ou estar presente em apenas uma extremidade, as chamadas proteínas periféricas. As funções são diversas. Podem agir como receptores químicos, sinalizadores para substâncias ou até mesmo facilitadores, permitindo a passagem de moléculas específicas. Concluímos então a estrutura da membrana plasmática, que é composta por uma bicamada de fosfolipídios e proteínas que ficam mergulhadas na membrana. Essas proteínas podem ter funções de facilitar a passagem de determinadas moléculas. É por isso que a gente vai dizer que essa membrana ela possui permeabilidade. Mas será que é qualquer substância que vai atravessar a membrana? Não, né? É por isso que sua permeabilidade ela será o quê? Seletiva. Isso mesmo. Vamos falar agora de transporte passivo. O transporte passivo acontece sem o gasto de energia. Isso ocorre porque você vai transportar substâncias visando o equilíbrio entre as duas soluções, ou seja, a favor do gradiente de concentração. Você pode fazer isso transportando água, osmose, ou soluto, difusão. Aqui nós vamos ver a osmose. Na osmose você vai transportar a água, que é o nosso solvente universal, de um meio hipotônico para um meio hipertônico. Perceba aqui nessa imagem que você tem um tubo onde uma membrana semipermeável separa dois ambientes. Um ambiente está com pouca concentração de sais, é o ambiente hipotônico. E o outro ambiente ele está com muita concentração de sais, é o ambiente hipertônico. Perceba agora o deslocamento de água do meio menos concentrado em direção ao meio mais concentrado. Isso é feito porque, como o meio mais concentrado tem pouca água em relação ao soluto, ele ganha água visando diluir e, dessa forma, equilibrar a concentração entre os dois lados. Só que quando isso acontece, você tem um deslocamento da água do meio hipo em direção ao meio hiper, fazendo com que o volume de água no meio hipo fique menor e o volume de água no meio hiper fique maior, alterando assim então o volume da solução. Agora eu vou mostrar para vocês uma imagem que vai explicar o que acontece ao colocar uma célula animal e uma célula vegetal em concentrações diferentes de sais. Uma célula animal, a ser colocada em um meio com muita concentração de sais, um meio hipertônico, irá perder água, ficando murcha, enquanto uma célula vegetal, ao ser colocada em uma mesma concentração, também irá perder água. Mas perceba que há uma diferença entre uma célula animal e uma célula vegetal.
porque a célula vegetal é dotada de parede celular. Então, ao perder água em um ambiente hipertônico, você terá um descolamento da membrana plasmática da parede celular. Essa célula, então, vai ficar murcha ou em plasmólise. Ao colocar agora uma célula animal ou vegetal em um ambiente hipotônico, com pouca concentração de sais, a gente vai perceber um deslocamento da água para dentro da célula. Essa célula, então, vai ficar inchada. A célula vegetal, também em mesmas condições, também irá ficar inchada. Mas, ao colocar as células animal e vegetal em ambiente extremamente hipotônico, que é o exemplo da água destilada, nós iremos perceber que a entrada de água será em uma quantidade muito grande. Então, a célula animal, que é desprovida de parede celular, ao ganhar muita água, não irá resistir à pressão interna muito alta e irá sofrer ruptura. Ela irá sofrer o que chamamos de plasmoptise. Uma célula vegetal colocada em mesmas condições também vai ganhar muita água, mas o fato da célula vegetal ter a presença da parede celular cria um ambiente de resistência a essa pressão interna muito alta, evitando que a célula vegetal sofra plasmoptise. E aí surge uma questão interessante. E se nós mergulharmos a célula animal ou célula vegetal em ambiente isotônico, ou seja, de igual concentração de sais? Normalmente, as pessoas tendem a pensar que a célula não ganha e nem perde água. Mas observe que nesta situação, a quantidade de água que a célula ganha é igual à quantidade de água que a célula perde. Isso faz com que o seu volume não sofra alteração, como nós observamos nos outros casos. Outro tipo de transporte passivo é a difusão. A difusão ocorre o transporte de solutos de um ambiente de maior concentração para um ambiente de menor concentração, sempre visando o equilíbrio e sem o gasto de energia. Existem dois tipos de difusão, a difusão simples e a difusão facilitada. A difusão simples é o transporte de solutos de natureza apolar. Como a membrana é predominantemente apolar, esses solutos eles passam com facilidade diretamente através da membrana, sem a participação ou auxílio de nenhuma proteína, que vá ajudar ou facilitar a passagem da mesma. Outras moléculas que passam sem dificuldade através da membrana são gases. Por isso, esse processo ele é chamado de difusão simples. A difusão facilitada é a passagem de moléculas polares através da membrana. As moléculas polares têm muita dificuldade em passar através da membrana. É por isso que sua passagem deve ser facilitada. Essa facilitação é feita por proteínas de membrana chamadas de permeases. Elas auxiliam na passagem de aminoácidos, glicose e alguns sais minerais através da membrana. Eu vou mostrar para você agora uma imagem onde nós iremos perceber essa dinâmica de transporte por difusão. A difusão simples, que é um processo onde você transporta solutos de natureza química apolar, pelo fato de ter afinidade com a membrana, atravessa a membrana com mais facilidade, sendo necessário apenas a estrutura de fosfolipídios para que essa molécula atravesse sem dificuldade alguma do ambiente mais concentrado para o ambiente menos concentrado. Agora perceba que aqui você tem um soluto de natureza química polar que tenta atravessar a membrana pela camada de fosfolipídios e tem muita dificuldade em atravessar. Isso acontece porque a estrutura da membrana é predominantemente apolar, não tendo uma afinidade com esses solutos de natureza polar. Então, essa molécula polar precisa ter o seu transporte facilitado por proteínas especiais de membrana, as permeases. Pelo fato de essas moléculas atravessarem especificamente por proteínas transportadoras, nós temos esse processo chamado de difusão facilitada. Lembrando que ambos os processos ocorrem do meio mais concentrado para o menos concentrado, visando o equilíbrio, ou seja, aqui a gente não tem o gasto de energia.
Vamos falar agora de transporte ativo. Esse transporte acontece com o gasto de energia, contra o gradiente de concentração de substâncias, ou seja, contra o equilíbrio. Enquanto os outros processos eles tentam equilibrar a concentração das substâncias, aqui no transporte ativo a história é outra. Você precisa manter o desequilíbrio, como na bomba de sódio e potássio, onde a concentração de sódio fora deve ser de 8 a 12 vezes maior que a concentração interna, e a concentração de potássio interna deve ser de 20 a 40 vezes maior que a concentração externa. Como a tendência sempre é manter o equilíbrio, você precisa de proteínas especiais de membrana, que ficam constantemente bombeando sódio para fora e constantemente bombeando potássio para dentro. E isso requer um alto gasto de energia, como por exemplo na transmissão no impulso nervoso. É por isso que você deve estar bem alimentado para estudar, porque o gasto energético que ocorre durante o impulso nervoso é muito grande. Você pode ver nessa imagem a presença de proteínas de membrana que fazem o transporte ativo. Perceba que essas proteínas pegam os íons sódio de dentro da célula e bombeiam para fora. E com isso as proteínas elas requerem o gasto de energia. A mesma coisa acontece com o potássio no sentido inverso. Essas proteínas de membrana pegam o potássio de fora da célula e bombeiam esse potássio para dentro. Tudo isso gastando bastante energia, caracterizando o transporte ativo. Quando substâncias são transportadas em grande quantidade através da membrana, é necessário que haja um procedimento membranoso para englobar essas moléculas em grande quantidade. Chamamos isso de endocitose, quando o transporte é feito para o meio interno da célula. Se esse transporte for feito usando substâncias de natureza sólida, chamamos essa endocitose de fagocitose. Se ele for feito com substâncias de natureza líquida, chamamos isso de pinocitose. Se esse transporte for feito para fora da célula, o nome do processo então é chamado de exocitose. Nesta animação, vemos uma demonstração do englobamento de partículas em grande quantidade, que é o transporte em bloco. Para dentro da célula, a endocitose, e para fora da célula, a exocitose. Para dentro da célula, se a natureza química for sólida, você tem emissões citoplasmáticas, pseudópodes, sendo lançados para fora, englobando a partícula sólida, formando uma bolsa dentro da célula chamada fagossomo. Quando a substância química a ser englobada é de natureza líquida, você percebe uma pequena cavidade na membrana. E essa cavidade engloba as substâncias de natureza líquida, formando também uma bolsa interna. Nesse caso, formamos um pinossomo. Se você tiver a saída de substâncias, que é a exocitose, você tem uma pequena bolsa que desloca em direção à membrana, eliminando esses resíduos no meio externo. Vamos falar agora de especializações de membrana plasmática, que são modificações da célula que servem para atender alguma necessidade que ela tenha. A primeira especialização são as microvilosidades, que são pequenas bordas em escova com várias ondulações. Essas ondulações servem para aumentar a superfície de contato com a substância a ser absorvida, que é o que acontece, por exemplo, no nosso intestino. Lá você tem várias microvilosidades que aumentam a superfície de contato dos alimentos, aumentando a absorção desses nutrientes lá no nosso intestino delgado. Outro local que a gente tem a presença de microvilosidades são nos túbulos renais. Só que aí ele vai aumentar a absorção de sais minerais. Os desmossomos são especializações de membrana com função de adesão. Eles funcionam como se fossem botões adesivos que mantêm as células intimamente unidas. Outra especialização interessante de membrana são as interdigitações. As interdigitações servem para manter as células intimamente e fortemente unidas. Elas funcionam como ondulações laterais que conectam essas células com uma substância proteica cimentante. Essas ondulações se encaixam perfeitamente, como se fossem peças de um quebra-cabeça, dando a essas células uma alta
atração física e mecânica, encontradas muito comumente em áreas do tecido epitelial e também no tecido muscular. É isso aí, galera. Chegamos ao final de mais uma aula. Não esqueça de baixar os conteúdos extras no aplicativo e curtir e compartilhar a nossa página. Até a próxima!